Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mandcast. No Mandcast de hoje nós vamos falar sobre a Mpox, a varíola dos macacos. Você já deve ter ouvido falar sobre isso e eu trouxe aqui o Dr. André Ribas, médico epidemiologista, para trazer novas informações e nos contextualizar do que é essa doença, o quão grave é essa doença e como que devem ser as nossas preocupações e precauções contra essa doença. Dr. André, muito obrigado por estar aqui. Obrigado, é um prazer estar com você mais uma vez. Sempre que tem alguma urgência, assim, alguma questão mais evidente das doenças transmissíveis, você me chama e eu fico muito agradecido pelo convite. É verdade. Por um lado é bom, por outro é ruim, né? Porque quando tem doença, não é bom. E por outro é bom que você está aqui comigo de novo, que é um grande epidemiologista. Veja, a gente nunca vai ter a tranquilidade de não ter doenças emergentes. É verdade. E é bom que a gente sempre esteja de olho nelas, né? Sim. E a gente tá se antecipando. É isso que a Organização Mundial de Saúde tem feito. E nesse caso da Mpox, foi bastante precoce. É verdade. Então, vamos começar explicando por que Mpox, esse nome? O Mpox é uma corruptela do termo que chamava anteriormente, né? Que era monkeypox, que era um nome totalmente incorreto, né? Que foi o resultado de uma coincidência, né? Na verdade, a primeira identificação do vírus da Mpox ocorreu num laboratório na Dinamarca, onde tinham macacos e que teve um surto de uma doença que fazia lesões na pele que era muito parecida com a varíola humana, né? E foram identificar o vírus, sequenciar, na época não sequenciava tão frequentemente, cultivaram ele em cultura, etc., e identificou-se a semelhança entre os dois vírus, sorológica, etc., através dos meios que tinham na época para a identificação do vírus. Só que esse vírus não circula de maneira significativa entre os macacos na África. Tá. Na África, o principal reservatório natural são roedores, né? Então, embora os macacos também possam se infectar, não são os principais. Entendi. E hoje essa Mpox que está aí presente, que voltou ao noticiário, ela é uma variação dessa que nasceu lá atrás ou ela é totalmente diferente, uma cepa diferente? Olha, essa varíola, é uma parente da varíola, né? Da mesma, filogeneticamente associada à varíola humana. Ela não é derivada dessa, existem vários outros tipos de vírus semelhantes e ele circula entre outras espécies animais. Agora, aquela Mpox que causou um surto, né? Que foi considerado uma pandemia, porque não tem outro nome. Quando uma transmissão de uma doença ocorre em diversos continentes ao mesmo tempo, o nome disso é pandemia. Sim. É que evita-se falar em termos de pandemia, porque todo mundo acha que pandemia é sempre uma doença grave e com impactos enormes na população. Mas o termo significa transmissão, né? Em várias regiões do mundo. E foi o que aconteceu, né? Só que aquela de 2022, aquela linhagem, ela se caracterizava por ser menos transmissível, né, e ter uma letalidade menor. Né? Era justamente porque era um vírus que fazia parte de uma linhagem nigeriana do vírus. Essa linhagem atual é uma linhagem derivada do clado 1B e tem uma série de características diferentes em relação ao anterior, pelo fato de ser mais transmissível e os dados estão sugerindo que ela seja mais patogênica, mais letal do que a anterior. Embora a letalidade da anterior seja bem baixa e a dessa também seja bem baixa, mas essa diferença no comportamento epidemiológico levanta preocupações. Bom, então depois que você nos explicou aqui, contextualizando o que é a Mpox, qual que é a diferença da primeira cepa da Mpox da atual que está circulando? Olha, acho que a grande questão, né, que levou inclusive a Organização Mundial de Saúde a decretar essa emergência atual, foi justamente o fato de que a linhagem de 2022, que causou o surto de 2022, era uma linhagem do clado 2, que é um clado que ocorria principalmente na Nigéria, e que ele tinha uma transmissibilidade aparentemente menor. Né? Como essa emergência foi do clado 1B, ela, que historicamente tem sido associado a uma letalidade maior, então isso construiu uma série de preocupações, né, em termos dessa linhagem. E a outra questão é que
quando você tem uma doença que começa a ter transmissão fora das áreas geográficas de distribuição original, isso levanta uma preocupação de até onde essa transmissão vai ocorrer. Né? Então, associando isso ao fato de que a transmissão desse clado 1B ele não ocorria, né, cadeias de transmissão de humano para humano sustentadas, e agora está uma cadeia de transmissão sustentada, é importante acionar os mecanismos internacionais para vigilância, para verificar como que vai se dar essa propagação. Essa propagação, até esse momento, está contida na África, né, com casos também na Tailândia, e também teve um caso na Suécia, mas esse caso foi uma infecção ocorrida na África, que o paciente foi para a Suécia. Então, a grande preocupação é como que vai ser o comportamento dessas cadeias de transmissão que estão ocorrendo de pessoa a pessoa. Né? Tá. Porque quando a gente tinha uma transmissão que era predominantemente zoonótica, ou seja, dos animais silvestres para o ser humano, e depois, eventualmente, de uma pessoa para outra, mas essa cadeia não era sustentada, é uma situação. Quando a transmissão começa a acontecer de pessoa a pessoa e essa cadeia é sustentável, a transmissão pode acabar levando a uma situação de transmissão em várias outras partes do mundo. Sair do controle, né? Exatamente. E que é o nome que a gente dá, que é a pandemia, né? Quando ocorre uma transmissão de uma doença nova, emergente, em vários continentes ao mesmo tempo. Aí, só quando você fala que essa é um pouco mais letal que a outra coisa, a gente está falando de quanto de letalidade desse? Olha, é muito difícil a gente fazer as contas da letalidade, porque os sistemas de vigilância, às vezes, captam só os casos mais graves. Mas os dados que estão sendo gerados durante esse surto ficam com uma letalidade, em algumas situações, que vai de 0,3% a 2,5%. Então, pode variar de acordo com o sistema de vigilância, mas não uma letalidade tão alta. Sim. Tá? Mas se a gente imaginar que é uma doença que pode se propagar, acaba sendo sempre preocupante. E hoje, qual é a distribuição assim que temos sobre a disseminação dessa doença? Olha, é muito importante que a gente entenda que existem duas doenças, ou melhor, são o mesmo vírus, a mesma doença, mas com comportamento distinto. Tá. Né? Então, nós vimos que cada semana tem um reporte novo de casos no Brasil. Tem ocorrido sistematicamente os casos aqui, mas os que têm sido identificados até o momento em todas as Américas, tá? Não só no Brasil, mas no continente americano como um todo, são casos da primeira linhagem, né? do clado que causou a onda de 2022. A menos grave. Menos grave e menos transmissível. Tá. Isso é importante diferenciar, porque a maior preocupação é com essa linhagem nova. Mas a transmissão dessa linhagem, ela está ocorrendo basicamente, é uma linhagem que já é antiga na África, mas houve uma emergência de alguma diferença, alguma mutação que favoreceu o aumento na transmissão. E está ocorrendo na África. Por enquanto, os casos estão ocorrendo na África. Teve casos confirmados também na Tailândia e um caso na Suécia, mas foi importado da África. Tá. E quais são as características da lesão? Como que a pessoa imagina que ela está contaminada com a Mpox? Olha, a Mpox ela é um quadro inicial febril, mal-estar, né, que evolui com lesões eruptivas na pele, que são... lembram um pouco a catapora, mas são ligeiramente diferentes. Geralmente são umbelicadas as lesões. Tá. E ocorrem, às vezes, em membros, às vezes na genitália, em alguns casos, quando a transmissão é sexual, né? Que podem evoluir para a úlcera. Né? E essas lesões, elas podem conter o vírus. Então, são elas a principal fonte de transmissão, embora possa haver transmissão respiratória em transmissão em contatos bem próximos. Tá. Essa era a minha próxima pergunta. Como a principal forma de transmissão é pelo contato pela pele? Exatamente. A principal forma de transmissão é contato pele a pele. Geralmente, uma pele que tem alguma lesão para favorecer a entrada, tá? A entrada, a eliminação do vírus, ela pode ser por via respiratória, por secreções, ou por secreções da própria pele dessas lesões cutâneas. Tá? A entrada no corpo pode ser por via oral, respiratória,
mas a principal forma tem sido lesões na pele ou na área genital. Tá. Então, também pode haver transmissão por contato indireto, isso é muito importante. O que significa? É o contato indireto. É o contato quando não é pele a pele diretamente, mas sim pele com superfície, depois pele com superfície. Ou seja, a pessoa sentou aqui, tinha as feridas, tocou aqui nessa mesa, eu saio, eu entro aqui com alguma feridinha, que sempre a gente nem vê, mas pode ter alguma feridinha na mão, eu toco aqui e o vírus acaba sendo, ou eu por contato com minha mão na superfície, eu acabo introduzindo ele no meu corpo, e assim pode haver transmissão. Embora não seja a principal forma de transmissão, ela é possível também. Tá. Então isso é uma questão que coloca a importância de um paciente, quando tiver algumas lesões de pele dessa, ser isolado adequadamente. Obviamente que não vai precisar ser internado, etc., se não for grave, mas fazer um isolamento no domicílio com as recomendações que o Ministério já oferece. Tá. Existe hoje tratamento para Mpox? Olha, o tratamento basicamente sintomático e de suporte, né? As formas clínicas mais graves podem ter infecção sistêmica, pode levar a lesões pulmonares, sistema nervoso central, mas não são tão frequentes, tá? Ocorrem geralmente em pacientes que têm algum problema imunológico associado ou alguma fragilidade secundária, uma desnutrição que acaba acontecendo com bastante frequência na África, infelizmente. Tá. Agora, tratamento, algum antiviral específico, a gente não tem disponível ainda em uso franco. Tá bom. E o desenvolvimento da vacina, como que ele está atualmente? Olha, existem vacinas já licenciadas, tá? Que foram originalmente preparadas com vírus anteriores e atualizadas com este vírus. Tem uma que tem sido recomendada pela Organização Mundial de Saúde pelo fato dela não ser replicante, tá? Que é uma vacina produzida por uma empresa chamada Bavarian Nordic, e que ela não é uma vacina que replica, ou seja, ela não causa infecção. Tá, né? É o vírus morto, um pedacinho do vírus. É um quase vírus, ele não replica. A questão que faz a diferença, para quem não é da área, isso faz toda a diferença, porque quando a gente tem um vírus atenuado, ou seja, um vírus que replica, ele é atenuado, ele não causa doença na maior parte das pessoas, mas ele é atenuado só, ele vai se replicar no ser humano e causa uma infecção branda. Ele é perigoso para ser utilizado em campanhas grandes, porque algumas pessoas que são imunocomprometidas e às vezes não sabem, acabam tomando de maneira inadvertida e tendo uma infecção que pode ser grave pelo vírus vacinal. Tá. E hoje, então, você está dizendo que essa nova cepa ela está restrita ali na área da África, por enquanto. E existem grupos de risco maiores para essa doença especial ou não? Olha, as cadeias de transmissão sexuais continuam sendo importantes, tá? Então, a gente tem nesse grupo, nessa linhagem também, uma importância bastante grande na questão da transmissão sexual desse vírus, mas também tem tido transmissão intradomiciliar, né? E também com contatos próximos. Isso significa que contatos próximos são aqueles que ficam a menos de 1 metro de distância por, sei lá, mais de 4 horas, né? Então, os profissionais de saúde, por exemplo, são um grupo de risco para essa doença, porque eles acabam tendo contato muito grande com pacientes. Claro. Né? Então, a vacinação hoje, né, uma vez que ela for implantada em alguma localidade, algum país, ela tem privilegiado os contatos próximos, porque ela pode ser feita depois do contato inicial. Então, pelo fato do período de incubação ser relativamente longo, ela é efetiva, né, para quando tem um caso, vacinar os expostos, e para os profissionais de saúde também são indicados. Em alguns países tem sido recomendada a vacinação dos homens que fazem sexo com homem, mas ainda não tem uma recomendação que seja universal. Como a gente não tem a transmissão aqui no Brasil, ainda não está caracterizada qual a importância das diferentes cadeias de transmissão para essa doença, a recomendação não está modificada. Tá. Quem tomou vacina para varíola tem algum tipo de proteção ou isso não está fora de questão? Uma ótima pergunta, tá? É que eu sou professor de imunologia, né?
Exatamente. Por serem vírus bastante semelhantes, ela protege, a vacina contra a varíola protege, né, contra o vírus da mpox. Inclusive, como eu falei, as plataformas vacinais que estão sendo utilizadas com vírus atenuados são justamente o vírus Ankara, que era da mpox, da varíola humana. A proteção não é tão boa, logicamente, né? Mas uma das explicações para que os grupos mais jovens tenham sido mais afetados é justamente a falta de imunização prévia contra a varíola, porque terminou, né? Sim. Você deve já ter uma idade que tomou vacina de varíola. Então você já é um senhor. Eu tenho cabelinhos brancos já, mas tem o lado bom, né? Tô semi-protegido. Exatamente. Quem nasceu a partir de 80, década de 80, foi interrompida a vacinação. É uma brincadeira que a gente está fazendo com o professor, mas é fácil saber. Geralmente, quem tem a vacina tem uma marquinha de um lado direito, uma do lado direito é da BCG e do lado esquerdo é da varíola humana. Então, tem a marquinha. E também a data, se eu não me engano, foi a data de anos 80, né? Isso. 1980, que interrompeu a vacinação aqui no Brasil contra a varíola, justamente porque ela foi eliminada, ela foi erradicada do planeta. Mostrando até como e por que as vacinas são importantes, né? Ela conseguiu erradicar de fato uma doença, né? Exatamente. Conseguiu erradicar, a doença não ocorre mais no mundo. Existem vírus isolados que estão guardados em laboratório, justamente por causa de alguma eventualidade, mas ela não circula mais entre humanos. Tá. E quais são as medidas protetivas, né? Imaginando que isso possa evoluir para uma coisa um pouco mais de uma transmissão mais disseminada, quais seriam as medidas protetivas contra a mpox? Eu acho que o mais importante é ficar de olho na questão das lesões de pele, né? As lesões de pele que surgiram, né, uma bolha, né, que pareça as fotos que têm sido divulgadas, acho que poderia até colocar alguma foto dentro do Mandicast, na edição, e essa pessoa fazer diagnóstico precoce, fazer o isolamento e evitar esse contato, né? E saber também que a gente não tem transmissão aqui, é importante para a gente não ficar também se preocupando em excesso. Claro. Uma outra questão é que, uma vez que ela for introduzida aqui, pode ser alguma novidade em termos de cadeia de transmissão, do que eu acabei de falar, possa ser modificada, né? E a gente precisa atualizar. Mas, no momento, essa vacina ela tem sido transmitida com um contato próximo. Então, são pessoas do contato íntimo daquela que está com as feridas na pele, que acabam sendo infectadas, né? Embora exista a possibilidade do contato indireto, ele não é uma cadeia importante de transmissão. Tá bom. E aí, para finalizar aqui, como que os governos estão se mobilizando? Como que está sendo essa organização por meio da Organização Mundial de Saúde para combater e prevenir a mpox? Olha, eu acho que a resposta internacional tem sido bastante robusta, no sentido de esforços na produção de vacinas e a Organização Mundial de Saúde também deu umas diretrizes no sentido de aumentar a velocidade na aprovação das vacinas que já estão em fases avançadas de produção. Porque o grande problema não é só ter a vacina produzida, né? É a quantidade de vacina que vai ser necessária. Então, há uma necessidade de melhoria nessa questão da produção e distribuição dessas vacinas, que tem sido um esforço internacional. Quanto às respostas dos países individualmente, como sempre, é bastante heterogêneo. Mas eu acho que, a partir das mudanças trazidas pela Covid-19, houve um orquestramento melhor entre os países, no sentido de partilhar as informações fundamentais e de agilizar os processos de comunicação e tudo mais. Então, a resposta do Brasil, até esse momento, tem sido reforçar a vigilância, criou um grupo técnico, né, de uma unidade de emergência no Ministério, e foram encomendadas milhões de doses da vacina para que sejam utilizados em caso de necessidade. Então, acho que a resposta está bastante adequada ao momento epidemiológico.
Legal. É isso aí, pessoal. Então, aqui conversamos com o professor André Ribas, médico epidemiologista, trazendo novas informações sobre a Mpox. Não precisamos nos preocupar nesse momento, mantendo sempre aí a vigilância e mantendo, claro, os cuidados com a higiene e as informações mais fidedignas, como você tem aqui no Mandcast. Muito obrigado, professor André. É um prazer estar aqui com você, fico à disposição. E se você gostou desse nosso Mandcast, deixa um like e não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic. Até a próxima!